Queridos irmãos, bom dia para quem ainda não recebeu o meu bom dia. Nossa classe Presbiterianismo Avançado. Temos como tema de hoje Nosso tema de hoje é Deus nutre. E nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor, ok? Esse é o nosso tema. E nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu fiquei pensando que uma nova dinâmica poderia ser interessante ali. E como eu não tive tempo de preparar os slides, a nova dinâmica caiu muito bem. Mas eu pensei em nós fazermos um pouco diferente, porque esse é um tema que a gente lida com ele, nós crentes em Cristo Jesus, desde o momento em que nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador e fomos batizados. Desde então, participamos da ceia do Senhor. Então, talvez eu pudesse ficar aqui repetindo ou falando coisas que você já sabe. Por isso, a dinâmica vai ser o seguinte. Eu vou responder 5 perguntas de vocês. Então, você já está pensando aí na pergunta que você quer fazer, né? Daqui a pouco eu vou falar, quem quer fazer pergunta, levante a mão. O nosso querido Cláudio vai digitar as perguntas lá e eu vou tentar respondê-las. As que eu não conseguir, nós temos o Alex e o Alexandre também aqui. 2 Alex aqui. Então, é certeza que será respondido. Mas antes disso, abra sua Bíblia em Coríntios, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. No capítulo 10, verso 16. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, verso 16, diz assim: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que repartimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Esse texto Paulo usa para falar sobre a ceia, sobre o que a ceia traz como comunhão com Deus a partir do sangue e do corpo de Cristo, ou do pão e do cálice, que logo mais abaixo ele vai tratar novamente no capítulo 11. E esse é um tema que Paulo trata como alimento para a vida espiritual no contexto trabalhado com os coríntios. Por isso, o tema da nossa classe é Deus nutre. Nós entendemos que a ceia é um meio pelo qual Deus derrama renovadamente a sua graça sobre mim e sobre você. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Então nós vamos orar e você vai poder levantar sua mão para as perguntas. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor é quem cuida. O Senhor é quem salvou. O Senhor é quem sustenta. O Senhor é quem nutre, alimenta, faz crescer, desenvolve. O Senhor é aquele que acrescenta. O Senhor é aquele que nos leva à dedicação a Ti mesmo. E é por isso que nessa manhã, quando vamos estudar sobre a ceia, pedimos que, mais uma vez, de forma graciosa, o Senhor fale conosco, nos dê o ensino que precisamos, para que de fato isso aconteça. Crescimento nosso e glória ao Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Quem tem perguntas sobre a ceia? Vamos começar aqui com o Daniel. Minha pergunta seria, quais as formas que as igrejas evangélicas têm de celebrar, né, esse memorial da ceia do Senhor? Anotou aí? Quais as formas que as igrejas evangélicas têm de celebrar o memorial da ceia? É isso?
Reverendo, existem 3 teorias em relação à ceia: simbolismo, transubstanciação e substanciação. Quer saber qual delas? Anotou aí? A primeira é do Alexandre, a segunda é do Alex. Faltam 3. Por que participar injustamente da ceia traz juízo sobre a vida da pessoa? Por que participar injustamente da ceia traz juízo para a pessoa? Ok? Quando é que eu participo injustamente da ceia? Quando ela participa injustamente da ceia. Eu vou deixar essa junto com a outra, tá? Para a gente ter mais 2. Já estou chegando aí, Marlene. Não sei se tem sentido, mas eu vou perguntar. Pastor, qual a comparação que a gente pode ter com a primeira Páscoa, lá no Êxodo? Qual a relação da ceia com a primeira Páscoa no Êxodo, capítulo 12? Mais uma. Tem 4 aí, né? Mais uma? A minha pergunta não tem a profundidade das outras, mas é mais uma curiosidade. Qual é a periodicidade da ceia, né? Algumas igrejas fazem uma vez por ano. Ok. Qual a periodicidade da ceia? Participação ou ministração da ceia? Eu acho que com essas perguntas, a gente consegue abranger tudo aquilo que eu pensei. Caso não, eu vou conversar aqui os outros temas. Você queria fazer uma pergunta? Quando é que o crente não deve tomar a ceia? Tá bom. Essa vai estar junto com a dos injustos ali. Eu vou esperar o Cláudio colocar ali. Enquanto ele coloca ali as perguntas. Por que a participação da ceia apenas aos membros de igrejas evangélicas? Por que a participação da ceia apenas para membros de igrejas evangélicas? Está também dentro do injusto ali, dá para tratar tudo junto. Então vamos lá, as perguntas. Quais as formas que as igrejas evangélicas têm de celebrar o memorial da ceia? Transubstanciação, consubstanciação ou memorial? Por que participar injustamente da ceia traz juízo para a pessoa? Qual é a relação da ceia com a primeira Páscoa? E qual a periodicidade da ceia? Ok. Enquanto ele conserta ali, já botou, tá rápido, hein? Eu queria que você tivesse em mente algumas... Não, só uma, né? Quando a gente pensa no título da nossa aula, como Deus nutre, pensar em nutrição como alimento, como a provisão, como o sustento, como aquele que dá aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Na etimologia da palavra, ela vem do latim que era diretamente relacionado à mãe amamentar o filho. Então, a ceia tem que ser vista por mim e por você como esse momento riquíssimo para nos alimentar espiritualmente. Ok? Tenha isso em mente o tempo todo. Vamos começar pela 4. Qual a relação da ceia com a primeira Páscoa? Por que começar por aí? Porque isso vai fundamentar todas as outras coisas. Abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, nós encontramos o relato da instituição da Páscoa. Para você se lembrar do contexto, até o capítulo 12, o povo está
debaixo de escravidão no Egito, já há mais de 400 anos. Moisés é levantado por Deus e vai até lá para resgatar esse povo. Faraó não quer deixar o povo sair. Deus, então, 12, leva Moisés a confrontá-lo, Moisés e Arão. E pragas vêm sobre o povo. Você vai ler o texto e você vai ver que em momentos diz que Faraó endureceu o coração. Há momentos em que você vai ler que Deus endureceu o coração de Faraó, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tinha um propósito. Quando ele vai endurecendo o coração do Faraó para que ele não deixe o povo sair, vem uma nova praga. E a praga derrota ou mostra o poder de Yahvé sobre os deuses egípcios. Cada uma das pragas é um deus que é derrotado pelo Deus Yahvé. A última praga é a passagem do anjo da morte sobre a terra do Egito para assassinar os primogênitos, inclusive dos animais. Para livrar o povo, Deus então diz o seguinte, capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Olha a importância da Páscoa. Será o primeiro mês do ano. Deus reorganiza o calendário para que a Páscoa seja no mês de destaque. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. É um cordeiro que está dentro de casa. É um cordeiro que faz parte da história da família. É um cordeiro que foi criado. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Se a família for muito grande para comer aquele cordeiro, então chama o vizinho. E note que é para todas as almas. Então está incluindo crianças. Não é só para os adultos. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia. Veja, que dia que tem que pegar? No 10º. E tem que ficar até o 14º. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Ou seja, ele está amarradinho lá, esperando o momento do sacrifício. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, exatamente a hora que Jesus Cristo morreu. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, churrasco. Não era cozida, era um churrasquinho. Com pães asmos, sem fermentos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru. Carne mal passada está fora. Nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Ok. Então, eis a instituição da Páscoa. A Páscoa deve ser um memorial celebrado solenemente por toda a família, por todas as gerações, por estatuto perpétuo. Então, o que a gente precisa saber aqui? O que a Páscoa simbolizava? Livramento. Então, a Páscoa
simbolizava o livramento de Deus àqueles que eram escravos no Egito. Ok. O que mais? Livramento da escravidão que aponta para a salvação daqueles que estavam em casa e que não foram cometidos com a morte. Ok. Alguém aqui falou aliança. A aliança, porque Deus tinha uma aliança, e agora a gente tem que voltar lá atrás, né? Deus faz uma aliança, chamada aliança da graça, com o seu povo. Eu vou ser o Deus de vocês. Vocês têm que me obedecer. Essa é a aliança que Deus faz. Por que ela é chamada da graça? Porque o povo não tem condições de obedecer. Então ele providencia Jesus Cristo. A nova aliança é a manifestação da aliança da graça com a vinda de Jesus Cristo, tornando possível nós cumprirmos a nossa parte na aliança que Deus estabeleceu conosco. A Páscoa, então, ela é um sinal e selo dessa aliança que Deus tinha com esse povo. Vocês serão o meu povo. Eu sou o Deus de vocês. Vocês devem me obedecer. Então, por todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus falando da aliança, renovando ou manifestando essa aliança em momentos diferentes, com Abraão, com Noé, com Moisés, com Davi. E em Jesus Cristo nós temos a nova, que é aquela que nos reconcilia com Ele. Então, a Páscoa, ela é livramento, simboliza o livramento. A Páscoa simboliza a salvação. A Páscoa simboliza a aliança que Deus tem com o seu povo. Nós temos dois símbolos no Antigo Testamento para a aliança de Deus com o seu povo: circuncisão e Páscoa. A circuncisão dizia: você faz parte do povo de Deus, você é do povo de Deus, você pertence a Deus. Todo aquele que desejava fazer parte do povo de Deus poderia, desde que passasse pela circuncisão. Porque ao ser circuncidado, ele estava dizendo: Deus, Yahvé, é o meu Deus. E eu quero viver segundo as ordens desse Deus, segundo os mandamentos desse Deus, segundo a lei desse Deus. Vira aí a página, ou se você está no seu smartphone, né? Olha só. 11. É 11? Não. Capítulo. Capítulo 12. A partir do verso de número... Vamos ler aqui, o 38. O 38 diz assim: junto com o povo de Israel, subiu também um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então, a Páscoa também é um símbolo de uma aliança que é só com o povo de Israel, nação? Não. A Páscoa já anuncia o que é o Evangelho para todos os povos de todas as nações. A necessidade do estrangeiro, que não é natural do povo de Israel, era o quê? Crer em Deus, passar pela circuncisão, o símbolo de que ele agora está unido a esse povo, que faz parte desse povo.
Páscoa é livramento, salvação, aliança, aponta para o que Jesus Cristo viria fazer por mim e por você. Então, a relação da ceia com a primeira Páscoa é direta. Jesus, com a instituição da ceia, está substituindo a Páscoa. É aí que há divergência, né, aqueles que interpretam aqui, ó, literal, quando diz que esse dia vos será por memorial, verso 14 do capítulo 12, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, muitos interpretam, e judeus interpretam, que a Páscoa deve ser ainda realizada como testemunho, como do livramento de Deus, como momento de adoração, da aliança de Deus com o seu povo. Nós entendemos que a Páscoa é substituída por esse ato inédito de Jesus. Abra agora em Lucas, foi o texto que eu li, versos 19 e 20, quando Jesus afirma que o pão era o seu corpo e o cálice o seu sangue. Ele estava dando um novo significado. Lucas 22, 19 e 20. Jesus precisa dar um novo significado a um sacramento do Antigo Testamento, porque agora ele está estabelecendo a nova aliança. Então ele precisa dar um significado diferente. Veja, a circuncisão e a Páscoa, como sacramentos do Antigo Testamento, sacramentos como nós vimos aqui na outra aula nossa, sinais e selo de bênção de Deus sobre o seu povo, um meio de graça para o seu povo. Isso tinha no Antigo Testamento, e são esses dois. Eles são substituídos no Novo Testamento, circuncisão pelo batismo, Páscoa pela ceia. Então Jesus, nessa hora, está instituindo a ceia do Senhor, quando ele diz estas palavras aqui, ó, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim, quando ele pega o pão. E depois ele toma o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Corpo e sangue imediatamente vieram à mente dos discípulos judeus, das partes que envolviam os sacrifícios pactuais. Todo sacrifício entre uma pessoa e outra, para firmar um pacto, uma aliança, envolvia um animal que era morto, partido. Em Gênesis 15, nós temos um momento em que Deus faz isso com Abrão. Abrão, capítulo 12 de Gênesis, recebe a promessa, de ti farei uma grande nação. Abençoarei você e a sua descendência para vocês abençoarem os outros. Passaram-se já 25 anos. E nada aconteceu, capítulo 15 de Gênesis. E aí Deus aparece a Abraão. Abraão fala assim, pois é, Senhor, o Senhor disse que eu ia ser um pai de uma nação, e eu só tenho até agora Eliezer, que é um servo, eu não tenho filho. Por causa dessa insegurança, incredulidade de Abrão, Deus então firma uma aliança de sangue. Deus fala para ele pegar animais, partir os animais e botar de um lado e do outro, um pedaço de um lado, um pedaço do outro. E aí Deus vem em tocha de fogo e passa pelo meio. E o que Deus está dizendo para Abrão é, nem que eu morra, mas eu cumprirei a promessa que eu estou fazendo com você. Nessa mesma promessa, nesse mesmo contexto, nesse mesmo acontecimento, Deus fala para Abraão, a tua posteridade será escravizada por 400 anos, e eu vou livrá-los. E aí depois Deus passa pelos animais. Então, quando os discípulos ouvem Jesus falando, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, na hora veio assim, então ele será um sacrifício. O sacrifício que era feito no templo para perdoar os pecados do povo e que eram renovados continuamente, agora não será mais necessário.
E Hebreus vai falar sobre isso, nos capítulos de 7 a 10, sobre Jesus sendo o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ele é o mediador perfeito. Ele é a própria oferta. Isso está em Hebreus. Então, os discípulos ficaram assim, como eu estou agora. O que é isso que está acontecendo? Então, eles entenderam claramente, e a partir daí, eles passam a celebrar a ceia. Você vê isso aos Coríntios, por exemplo, capítulo, quando Paulo prega para aquele rapaz, ele cai. Isso, onde é que está? 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Lá está Paulo, pregando e servindo a ceia como líder. Então, queridos, a ceia instituída por Jesus chama atenção para o fato de que é um sacrifício pactual. E tem um detalhe muito importante. Onde é que Jesus está? Jesus está na Velha Jerusalém. Ele está num cenáculo, pertinho do Monte Moriá, onde foi construído o templo por Salomão, onde Abraão foi sacrificar Isaac e Deus providenciou um substituto. E onde Davi, quando Davi resolve fazer aquele censo, e o general dele fala assim, para que fazer censo? Não mexe com isso não. E Davi, não, eu quero fazer um censo. Ele faz o censo. E quando ele tem o resultado do censo, Deus o repreende e diz que ele pecou. Porque a segurança de Davi estava na quantidade, no tamanho do seu exército. E Deus fala assim, eu vou trazer praga. Você pode escolher o castigo que você quer. E Davi escolhe um castigo. E o castigo está acontecendo. E ele ora ao Senhor. E Natã fala com ele, olha, o pastor de Davi, corre e faz um sacrifício. Aonde ele faz o sacrifício? No Monte Moriá. Então veja, Davi faz um sacrifício por causa do seu pecado no Monte Moriá. Abraão tem que sacrificar o filho dele no Monte Moriá e Deus providencia um substituto. E Salomão constrói um templo onde milhares e milhares de sacrifícios foram feitos para perdoar o pecado do povo. Jesus está nesse lugar dizendo que ele é o sacrifício. O impacto disso na vida de um judeu, daquele povo. Então a Páscoa é substituída pela ceia, e esse entendimento foi muito claro para os discípulos, e como é desenvolvido no restante do Novo Testamento. Como, a partir de então, os apóstolos e os discípulos vão participar da ceia do Senhor, como a gente vê na carta que Paulo escreve aos Coríntios, que já é para corrigir a forma errada que eles estavam participando da ceia. Então, gente, a ceia substitui a refeição da Páscoa. E a nova refeição é totalmente centrada em Jesus Cristo. Totalmente. É por causa dele ter morrido na cruz que nós participamos da ceia. É o pão e o cálice que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus que nós participamos da ceia. Assim como a Páscoa simbolizava a comunhão, que deveria chamar os irmãos da cada família, por causa do cordeiro que era muito grande, nós somos um só corpo e estamos em comunhão. Uma diferença, as crianças participavam da Páscoa, nossas crianças não participam da ceia. E eu pensei que essa pergunta ia surgir. Indiretamente ela surgiu, né? Mas não diretamente. Então, a ceia lembra-nos do livramento? Lembra-nos. Estávamos condenados, escravizados pelo pecado e fomos livres. A ceia nos fala de salvação? Fala, é a declaração da salvação. O que mais que era símbolo? Aliança. A ceia, a declaração de Jesus é o quê? Esse sangue é o cálice da nova aliança. Então a ceia também traz para nós o mesmo sentido da Páscoa de aliança. E qual que era o outro que eu tinha falado? Lá apontava para Jesus. Aqui é o cumprimento de Jesus Cristo. E a ceia, ela então, e aí eu pedi para você guardar, né? Nutrir. A ceia tem esse aspecto do nutrimento espiritual. O Lucas, Sean Michael Lucas, do nosso livro Cristão Presbiteriano, que é um dos livros da nossa bibliografia, ele diz que a ceia é como um bom sermão
alimenta a alma. Está lá na página 388 do livro. Então, queridos, a ceia agora se tornou esse poderoso símbolo de comunhão com Deus, de livramento, de salvação e da aliança que está estabelecida. Então, por que nós participamos da ceia regularmente? Eles participavam da Páscoa regularmente para quê? Para lembrar de tudo isso que Deus tinha feito, isso aqueceu o coração e aumentar a fé, para a comunhão, para a esperança de que Deus iria prover o Redentor e para testemunho. Porque veja que ele diga, o estrangeiro que estiver na sua casa, quando vocês forem participar da Páscoa, ele fala assim, eu quero participar, você vai falar para ele como é que ele pode, quando ele pode participar. Você pode participar quando você crê em Yahvé como seu Deus, quando você desejar seguir todas as leis dele e passar pela circuncisão. Ceia. A ceia tem tudo isso. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos sendo lembrados do amor de Deus e do cumprimento da aliança de nos fazer seu povo. O coração é aquecido pela certeza da promessa que Jesus faz de que não vai tomar dessa ceia de novo com seus discípulos até quando? Quando ele voltar. Então, toda vez que eu participo da ceia, eu sou lembrado e fortalecido. Deus me salvou, pertenço a Ele. Estou em comunhão com Ele, em comunhão com meus irmãos. E mais, Jesus vai voltar. E eu ficarei de uma vez por todas livre do pecado, que todas as vezes que eu participo da ceia, sou lembrado que eu sou pecador. Vou ser livre dele. E de forma misteriosa, nem João Calvino conseguiu entender, Jesus está espiritualmente presente e nutre-nos espiritualmente. Ele está presente real e verdadeiramente. E é alimento espiritual para nós. Agora, logicamente, como você vai entender isso, se você entender, me avise. A gente escreve uma instituta nova, porque nem Calvino conseguiu. Tá, querido, estou falando assim, mas é porque realmente é um mistério. É um mistério. Quando você lê a Bíblia, aquela verdade entra no seu coração e te fortalece para a vida. E transforma. Como é um mistério a gente crer, entender racionalmente aquele momento. Quantos anos eu vivi nesse mundo, até um dia que Jesus Cristo é tudo para mim. Mas eu ouvia de Jesus. Minha mãe me levava na igreja. Fui batizado na igreja católica, ia na missa com meu pai, e minha mãe de vez em quando me levava na igreja evangélica, da minha avó. Mas só aos 19 anos foi que... Como é que você entende isso? A gente sabe, teologicamente, biblicamente, Deus abriu meu entendimento, mas é um mistério, porque está acima de nós. Então, ceia é um sacramento que comemora, celebra, proclama o sacrifício de Jesus perfeito de uma vez por todas para nos tornar seu povo. Ok, minha irmã? Ótimo. Então, vamos lá. Qual agora, hein? Qual a periodicidade da ceia? Muito bem. O nosso manual de liturgia, e você que é membro da igreja tem acesso a ele, Princípios de Liturgia da IPB, lá no capítulo 7, no aplicativo tem lá em publicações. O verso 13 diz assim, o artigo 13 diz assim: a Santa Comunhão ou Ceia do Senhor deve ser celebrada com frequência e compete ao conselho ou ministro, tratando-se de congregação, decidir quanto às ocasiões em que deve ser administrada para maior proveito e edificação dos crentes. Quando a igreja nasce, todo domingo, todo primeiro dia da semana, eles celebravam a ceia. Todo. Porque eles entendiam que os crentes deveriam, e como estavam pessoas sendo convertidas, desculpa a expressão, a rodo, o evangelho crescia absurdamente, 3.000, quase 5.000. Então, a igreja vai encher, então, toda semana, todo domingo, tinha ceia, para que eles aprendessem, entendessem. Então, percebam, lá no início não tinha classe de ser cristão hoje, por 6 meses, para entender os princípios da fé cristã e serem batizados, depois participar da ceia. A situação lá não permitia isso. E hoje nós temos por causa do zelo para com aqueles que vão participar da ceia. Porque nós vamos responder a outra pergunta ali, né? Cadê? Participar injustamente. Então, nossa preocupação é grande em relação a isso. Então, voltando à periodicidade, cabe ao conselho, olhando para a realidade da comunidade,
determinar os momentos. Aqui nós temos primeiro domingo à noite e terceiro domingo pela manhã. Entendemos que esse é a gente alcança as pessoas que vêm só à noite, alcança as pessoas que vêm só pela manhã em 2 momentos diferentes. Uma curiosidade para vocês, está no livro também. No século XVIII, crentes escoceses e também norte-americanos, quando era o domingo da ceia, perto do domingo, eles reuniam aqueles que queriam participar da ceia. Eles eram examinados, entrevistados sobre a fé, a convicção de estar em Jesus, pecado perdoado. Dependendo, aprovados, recebiam uma senha da comunhão. Aí no domingo, eles entregavam a senha e poderiam participar da ceia. Olha só. A preocupação com a vida daqueles que poderiam participar injustamente da ceia. Então, hoje, qual é a nossa ação com essa preocupação? Bem, nós orientamos a participarem apenas aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, que estão em plena comunhão com essa igreja e convicto do perdão dos seus pecados, confessou os seus pecados. Por que isso? Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, verso 27. Então, quanto à periodicidade, nós seguimos a orientação da Igreja Presbiteriana do Brasil, que dá ao conselho e o pastor da igreja, o ministro, em caso de congregação, a determinarem os melhores momentos ou ocasiões para a edificação dos crentes. Então está respondida a periodicidade, né? Então nós já passamos para outra. Por que participar injustamente da ceia traz juízo para a pessoa? Tá bom. Olha o que diz aí. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o Senhor a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou estão mortos. Muito bem. O que é que está dizendo o verso de número 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, não é para eu deixar de participar da ceia, mas eu preciso participar da ceia consciente. O que significa examinar-se a si mesmo? Pode falar, irmã. Fátima. Pedir perdão para Deus, pedir perdão para o irmão, ter consciência dos pecados, arrepender-se deles. Para ter consciência do pecado e se arrepender dele, que eu preciso ter consciência de outra coisa antes. Aquele nomezinho maravilhoso de 5 letras, tem uma C cedilha. Graça, eu preciso ter consciência disso. Começa com G e termina com A. E tem uma C cedilha no meio. É isso que motiva. Eu venho participar da ceia lembrando da graça. Ah, pronto. Ela já respondeu a outra, né, que não foi feita, que eu falei. Por que as crianças não podem participar da ceia? Porque elas não têm condições de examinarem-se a si mesmas. Elas não têm condições de reconhecer pecado, entender a graça, discernir a aliança, entender o que é aquele momento. Por isso que elas não podem participar. Mas uma criança que tenha feito sua profissão de fé pode. Desde que ela tenha tido entendimento. Então pode ser que com 9 anos, na idade da razão dela, ela já entendeu, confessou Jesus, participou e pode participar da ceia. 9, 10, 11, 12. Talvez até antes, mas é mais difícil, né? Profissão de fé e ceia estão muito
ligadas, porque a profissão de fé é a declaração de fé. Sim, sim. Porque a circuncisão era uma profissão de fé no Deus Yahvé. Só que, e aí, por que a gente batiza criança? Porque assim como lá estava dizendo, eu entendi, eu faço parte do povo da aliança, e a promessa, Gênesis 17, 7, era para ele e os seus descendentes, da mesma forma a gente entende que o batismo, eu faço aliança com Deus e essa aliança alcança meus filhos. Eles estão debaixo dessa aliança. Isso não significa que eles estão salvos. Significa que, assim como no Velho Testamento, eu tinha que ensinar para o meu filho quem é Yahvé. Lembra de Deuteronômio 6? Eu tenho que ensinar, inculcar na cabeça dele as palavras, onde eu vou trabalhar, ele está comigo, eu estou ensinando, dentro de casa, saindo de casa. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Para que ele creia em Jesus e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eu já declaro o testemunho. Ele faz parte da família da fé, está vinculado com Deus em aliança por causa dos pais. Na idade da razão, ele tem que confirmar isso. Assumir a responsabilidade. Exatamente. Então, examinar, nós estávamos no examinar, né? Então, vamos lá. Examinar é reconhecer a graça, reconhecer o pecado, reconhecer o perdão. O que mais? O que mais, gente? Arrepender-se. O que mais? Reconhecer, arrepender-se, pedir perdão, confessando, né? O que mais? O desejo de ser fiel à aliança e de não pecar contra o Senhor. Obedecer aquilo que lhe cabe dentro da aliança. As obrigações que vêm sobre nós. Olha só a confissão de fé, o que ela diz para nós, acerca da pessoa que deve participar da ceia. Ainda que os confissão de fé, no seu aplicativo tem também, aí na Publicações, capítulo 29, no item 8. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis desse sacramento, não recebem a coisa por eles significada, mas pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, eles, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos enquanto permanecerem nesse estado. Então, o que é que a confissão está fazendo saltar os nossos olhos? A pessoa pode até participar, porque eu não sei se ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro salva verdadeiramente. Pode ser que ela nem está dizendo que seja crente, mas acha que pode participar, não confessa Jesus, e ela participa. O que o texto diz é, ok, o que de fato representa a ceia não virá sobre ela como alimento espiritual, porque o alimento espiritual vem para aqueles que conhecem, discernem o que é aquele momento. E essa pessoa, então, não é alcançada por essa graça. E pior, como condenada está e participando indignamente da ceia, pior a situação fica sobre ela, por causa do peso de ferir aquilo que é instituído por Deus. Veja, essa era a preocupação no século XVIII. Eita ferro, deu o horário. Então, passa rápido demais, né? Quem pode participar? Quem fez a sua profissão de fé, declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu o batismo como selo e sinal da aliança com Deus e que está em plena comunhão na sua igreja. Por que em plena comunhão? Porque pode ter passado por tudo isso, mas está sob disciplina eclesiástica. E a disciplina eclesiástica, uma das penas é a pessoa ficar afastada da participação da ceia, que simboliza a comunhão com o corpo também. Agora, entendam, porque eu já fiz essa pergunta e Deus me respondeu.
Se a ceia diz que eu estou em comunhão com meus irmãos, por que, quando eu estou em pecado, sou disciplinado, mas estou arrependido, eu não posso participar dessa comunhão com eles, já que a ceia é alimento espiritual? Porque eu preciso de um tempo para digerir a implicação do meu pecado, digerir o arrependimento e o perdão recebido. É por isso. Não é porque eu estou sendo penalizado simplesmente para falar assim, nossa, eu não posso participar daquele momento tão maravilhoso. Até porque, queridos, e eu tenho insistido nisso, a gente vem participar da ceia e muitas vezes a gente não vem que assim, que momento maravilhoso. Como eu estou ansioso por estar com os meus irmãos na presença de Cristo participando. A gente não vem assim. Às vezes a gente nem lembra que é primeiro domingo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu viajei pra caramba, né? Mas era isso que eu queria dizer. Quem não pode? Quem não é lavado e remido do sangue, quem não fez sua profissão de fé, quem não confessa Jesus como Senhor e Salvador, e quem já fez, mas está sob disciplina. E as crianças. Poderia só colocar como exemplo bem claro? Sim. Judas, como apóstolo, que participou indignamente. Sim. Qual a... Sim, o exemplo de Judas, ele participou, Jesus demonstra todo o amor, né, por ele, servindo-o primeiro, no registro de João, só o registro de João diz isso para a gente, que ele foi servido primeiro, e Jesus está demonstrando a deferição que ele tinha por ele, a deferência que Jesus tinha por ele, e numa atitude assim, arrependa-se, volte-se. E, no entanto, não é isso que acontece. Ele sai dali para traí-lo e muito mais cego da sua perdição, que vai levá-lo ao suicídio. Né? E Judas é interessante porque ele não tem arrependimento. Judas apenas experimenta remorso. Lá em Mateus, capítulo 26. Porque se ele tivesse arrependido como Pedro, teria sido perdoado. Eu creio. Queridos, eu fiquei devendo, né? Quais as formas que as igrejas evangélicas têm de celebrar o memorial da ceia? Aí entra na discussão se ela é só um memorial, se o corpo e o sangue, se na hora que você está comendo o pão e o vinho, ali é corpo de Cristo. Na hora da oração do sacerdote ou do ministro, o pão se transforma em corpo de Cristo e o cálice se transforma no próprio sangue de Cristo. É a transubstanciação. É assim que a Igreja Católica crê. E um dos motivos pelo qual não se distribui a todos a participação no cálice é porque, no passado, alguém deixou cair do cálice vinho no chão. Um sacrilégio por ser o sangue do Salvador. Então vamos evitar isso. E aí o sacerdote, ele toma representando todos os outros. Dali nasce, porque que só o sacerdote pode beber do cálice. A consubstanciação é um misto. Aí não é a transformação, mas Jesus está presente como corpo e com o seu sangue. Zwinglio defendia o memorial. É apenas um memorial. E é Calvino que vai desenvolver. Não é apenas um memorial. Cristo está presente espiritualmente, não está corporeamente. Pão continua sendo pão, cálice continua sendo cálice, o vinho continua sendo vinho. Mas espiritualmente ele está presente nesses alimentos. E ao ingerir os alimentos, você recebe para si alimento espiritual. Ok? Foi quase tudo, né? Sim, não deu para ir com profundidade. Eu queria fazer algumas aplicações, se vocês puderem esperar. Quem puder, né? Quem não puder, fique à vontade. Mas eu queria falar 3 coisas sobre a ceia. Né? Primeiro, a nossa preparação para a ceia. Queridos, não bastam aqueles 30 segundinhos, 1 minuto que o pastor dá aqui antes de você participar da ceia. Você sabe que primeiro domingo pela noite e terceiro domingo pela manhã você tem o privilégio de participar da ceia com seus irmãos. Prepare-se para isso. É o tempo de examinar o coração, colocar diante de Deus, agradecer
pelo perdão, agradecer pela vida, pela salvação, olhar os pecados, pedir perdão. Opa, preciso reconhecer, preciso pedir perdão para fulano, tenho que ir lá resolver esse problema. Porque a ceia está falando de comunhão uns com os outros. Então, preciso ir lá para que eu possa participar dignamente da ceia. Participamos da ceia. Isso eu fui incomodado essa semana e pretendo mudar isso nas nossas celebrações. Geralmente, a gente termina a ceia, o pastor faz uma oração, a gente vai para o restante do culto, faz os avisos, acabou, tchau. A gente precisa terminar a ceia, como eu pedi hoje, a gente parar. E refletir um pouquinho. Digerir o alimento que nós recebemos, que é muito mais do que físico. O pãozinho ali tão pequenininho, e o cara, assim, rapidinho já foi embora. Mas espiritualmente precisamos digerir, pensar em tudo aqui. Nossa, que privilégio eu tenho de participar da ceia. Que privilégio eu tenho de participar com a ceia com Alex. Que privilégio ser perdoado pelo Deus, Criador de todas as coisas. Não estar mais condenado ao inferno. Ser obrigado. E essa é a hora que a gente ora, como nós cantamos no hino, para que Deus venha nos encher a partir desse momento da ceia. Então a gente pede na preparação para Ele nos encher no momento da ceia e pede nesse momento final, Senhor, que eu saia daqui cheio, consciente de ser alimento espiritual. Então a ceia fala para a gente de adoração, fala para a gente de consagração, a ceia fala para a gente de gratidão, a ceia fala para a gente de comunhão. A ceia é uma só para todos nós. Então eu não posso participar da ceia brigado com a Júnia. Então a gente tem que resolver os problemas antes de chegar aqui. Eu tenho que pedir perdão, tenho que ser perdoado, ela tem que pedir perdão para a gente poder participar da ceia. Mesmo isso é muito sério. Porque quando a gente vê aqui no 28, examine-se, eu posso estar participando indignamente. Porque eu não estou sincero diante de Deus, na minha comunhão com Ele e com o meu irmão. Então precisamos levar isso a sério. Ceia fala de comunhão. E ceia fala de testemunho, meus irmãos. A ceia anuncia a salvação de Deus às pessoas. A ceia mostra às pessoas que não conhecem Jesus o que Ele fez. Então nós precisamos, nos momentos da ceia, testemunhar às pessoas aquilo que Cristo fez por nós e por ela. E ela precisa confessar e crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém. Que o Senhor nos ajude. Eu quero apenas fazer a leitura da definição sobre a aliança da graça, que é essa aliança a qual Jesus agora chama de nova aliança. Por que ela é chamada de aliança da graça? Porque Deus permite que um fiador, Jesus Cristo, cumpra as nossas obrigações. Deus mesmo provê o fiador para cumprir nossas obrigações, seu Filho, que satisfaz as exigências da justiça. E por sua graça revelada na operação do Espírito Santo, Ele capacita a mim e a você, cada homem, a cumprir as responsabilidades da aliança. A aliança origina-se na graça de Deus. Ela é executada em virtude da graça de Deus. Ela se concretiza na vida dos pecadores pela graça de Deus. É graça de Deus, do começo ao fim. Isso nos humilha, nos coloca aos pés do Senhor em adoração contínua, dizendo, Senhor, como eu preciso de Ti. Pai, nós Te louvamos pelo alimento espiritual que a Tua palavra traz, pão do céu. E a ceia como esse símbolo e sinal da nova aliança, que enche-nos, ó Deus, de constrangimento a esse amor tão maravilhoso do Senhor por nós. Que cada participação nossa na ceia seja rica pelo seu significado. E isso nos transforme em pessoas mais semelhantes a Jesus, no nosso jeito de falar, de viver, de se relacionar uns com os outros. E também nos impulsione ao testemunho da nossa fé por onde nós formos. Ah, Deus, louvamos o Teu nome pela certeza que a ceia nos dá de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará para nos levar. E aí, num grandioso e universal banquete, todos os Teus filhos e filhas, eleitos do Senhor de todos os séculos, estarão se banqueteando na Tua presença, celebrando a ceia, agora, de uma forma perfeita e sem pecado. Junto de Ti, Pai, de Ti, Espírito Santo, e de Ti, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém.
A partir de amanhã o estudo estará lá disponível no aplicativo, tá? Para quem assim desejar.